Olá, bom dia, alunos da segunda série. Nessa videoaula de hoje, nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos que nós já estudamos até aqui nesse trimestre. Vamos começar aqui pelos verbos irregulares em pretérito indefinido. Nós estamos estudando os verbos no passado, no espanhol, né? E eu ensinei para vocês primeiro os verbos regulares, que seguem ali aquele modelinho. E depois trouxe para vocês essas tabelas dos verbos irregulares, que são aqueles que não seguem o modelo, porque cada um tem a sua forma própria de conjugação. Alguns têm até algumas semelhanças entre si, mas a gente não pode considerar como regra. Eles têm algumas semelhanças, mas não são iguais. Então, eu trouxe as tabelinhas, reproduzi aqui uma delas para vocês, mas vocês têm as outras aí nas videoaulas anteriores, só para a gente retomar um pouquinho. Então, nós temos ali o verbo estar, que no passado aqui ele vai ficar estuve, estuviste, estuvo. O verbo saber, que fica conjugado como eu supe, tu supiste, ele supo. E aí expliquei para vocês, né? Como cada um deles tem uma forma própria, a gente tem que ir tentando memorizar, estudando, usando nas atividades. E nós temos ali no último quadrinho desse aqui, uma sequência que tem assim 3 pontinhos e depois vem escrito docir. O que significa isso? Esse final é do verbo conduzir e outros verbos que também têm essa mesma terminação, docir. Então, por exemplo, o verbo conduzir conjugado, seguindo ali aquele modelinho, ele vai ficar yo conduje, tu condujiste, él condujo. E assim você vai fazer sucessivamente para outros verbos que também terminem com essas 2 sílabas, docir, mas começam diferente. A terminação da conjugação é outra. Pode ser conduzir, introduzir também, segue aquele modelinho ali. Por isso que aparece assim esses 3 pontinhos. O que mais que nós vimos já? Vimos também muito vocabulário, né? Então eu trouxe algumas aqui para vocês recordarem, algumas palavras. Aportar, que quer dizer añadir, contribuir, acrescentar, né? Talha, que fala de estatura, que estava naquele texto que nós lemos sobre alimentação saudável. Então fala sobre a altura da pessoa, né? Desarrollar, que é desenvolver. Desarrollo, que é desenvolvimento. Mantener, que é manter. Saludable, né? Também daquele texto, é saudável. Grasa, que é gordura. Rasgos, que são características de algo ou de alguém. Legumbre, que é legume, né? Lembrando que em espanhol é feminino, la legumbre. E contener, que é conter. Conter alguma coisa. Já vimos também, olha, os heterogenéricos. Heterogenéricos são aquelas palavras que, em espanhol, elas se parecem muito com a palavra do português, só que o gênero é diferente. Então, se ela é feminina no português, ela é masculina no espanhol. Como é o caso dessas palavras aqui, que são femininas na nossa língua, e no espanhol são masculinas. El árbol, el color, el dolor. Então, em português, a árvore feminino, em espanhol, el árbol masculino. Em português, a dor feminino, em espanhol, el dolor masculino. Aí trouxe aqui a listinha dos que eu passei para vocês lá na videoaula, para vocês revisarem. E essa daqui, que é o contrário, são palavras que são masculinas no português e são femininas no espanhol.
Vamos ver aqui, ó. A primeira que vocês aprendem, até comentei, né, que é leite, que em português é masculino. Em espanhol, la leche, feminina. Por que que é a primeira? Porque está na lista dos alimentos, é uma das primeiras que a gente passa para as crianças quando a gente começa a ensinar espanhol. Temos também o nariz, que em espanhol é la nariz. O sangue, que em espanhol é la sangre. Então, são palavras que são bem parecidas, mas têm essa característica de ter um gênero diferente. Por isso que elas se chamam heterogenéricas, que tem um gênero diferente de uma língua para outra. Depois disso, então, nós estudamos os verbos em pretérito no espanhol. Retomei aqui os verbos regulares, porque agora nós vamos falar dos 3 tempos verbais do passado no espanhol. Eu expliquei para vocês que, na verdade, são 4, só que eu estou dando 3 agora, dessa vez, porque estou dando os que a gente mais usa, o que eles aparecem mais nos textos. O outro nós vamos ver futuramente. Então, esse aqui é o pretérito perfeito composto, que é formado por 2 verbos, por isso que tem o nome de composto. Ele tem o verbo haver que aparece ali conjugado, né? Yo, tu has, el ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. Acompanhado do verbo principal, que aparece ali sempre no particípio. No caso ali, nós temos 2 exemplos. Hablado, do verbo hablar, e salido, do verbo salir, que é sair. Observem que na conjugação o que vai mudando é o verbo haber, que é o verbo auxiliar. Yo, tu has, el ha. Nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. E o verbo principal vai se repetindo ali no particípio. Hablado, 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 salido, salido, salido. Assim, então, é a conjugação do perfeito composto, tá? Sempre assim, com o verbo haber conjugado e o verbo principal no particípio. Eu até passei na videoaula, eu não coloquei aqui, porque senão ia ficar muita coisa, mas lá na videoaula tem uma listinha dos verbos em particípio para vocês. Esse outro aqui é o pretérito perfeito simples ou indefinido, né? O anterior era o pretérito perfeito composto, porque tem 2 verbos. Esse aqui é o pretérito perfeito simples, ou em alguns livros ele é chamado de pretérito indefinido, que é o que mais parece com o nosso pretérito perfeito. Até ali na conjugação, né? Tem algumas semelhanças. Então, essa aqui é a conjugação dos regulares, né? Os irregulares são aqueles que eu falei aqui no começo dessa revisão, daquele quadrinho. Esses aqui são os regulares que vão seguir, então, essas regrinhas aqui de primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. A de primeira, terminadas em AR, vai conjugar yo hablé, tú hablaste, él habló, nos hablamos, nosotros hablamos, vosotros hablasteis, ellos hablaron. A de segunda conjugação, que é comer, vai seguir ali o modelinho. E a de terceira conjugação vai seguir ali o modelo de bibir. Eu bebi, tu bebiste, ele bebió. E aí vocês já sabem que todos os outros verbos regulares seguem esse modelo. De primeira, de segunda ou de terceira conjugação. Por último aqui, o pretérito imperfeito, que também tem muita semelhança, inclusive na forma de usar do nosso pretérito imperfeito da língua portuguesa, que é quando eu falo de alguma coisa que aconteceu no passado, mas era um hábito. Acontecia no passado repetidas vezes. E aí, a conjugação, então, de primeira, segunda e terceira, tá ali, ó, segue o modelo de hablar, comer e beber também. Yo hablaba, tú hablabas, él hablaba, nosotros hablábamos, vosotros hablabais, ellos hablaban. Como vocês já sabem, que os outros verbos regulares seguem esse modelo desses 3. Se for terminado em AR, segue o modelo de hablar. Se for terminado em ER, segue o modelo de comer. E se for terminado em IR, segue o modelo de beber. Como nós temos também na língua portuguesa, né? Essas 3 conjugações servem como modelo. Estamos terminando aqui, vamos ver então os falsos amigos.
que são palavras que se parecem com alguma palavra da nossa língua portuguesa, e aí a gente tende a achar que tem o mesmo significado, mas isso não é verdade. São palavras que se parecem com a palavra da nossa língua, mas têm um significado completamente diferente. Eu trouxe aqui uma listinha, que é a mesma que eu botei na videoaula para vocês recordarem, tá bom? Então, temos ali fechar, que na verdade é datar, né? Vem de la fecha, que é a data. Temos lista, que é quando alguém está pronta, né? Pronto para fazer alguma coisa. Temos rato, que quer dizer um momento, um espaço de tempo curtinho, bem pequeno. E aí, a maneira também da gente memorizar isso é estudar um pouquinho as listinhas, usar essas palavras em frases. Por isso que eu sempre passo para vocês nos exercícios, ao invés de simplesmente me dar a tradução correta, usar essa palavra num determinado contexto, numa determinada frase.